Postos? Bom, bora lá. Então, eu preparei aqui uma apresentação para a gente exclamar um pouquinho mais sobre educação ambiental, né? Sei que vocês estão aí trabalhando esse tema há algum tempo, mas nunca é demais uma visão diferente, né, das múltiplas possibilidades que a educação ambiental tem para nos apresentar. É muito importante que a gente deixe bem claro que a educação ambiental ela é uma ciência, né, reconhecida aí, internacionalmente, mas uma ciência que fez o caminho contrário de todas as outras, né? Geralmente as ciências elas surgem na academia e depois ela é incorporada pela sociedade. E a educação ambiental fez o caminho contrário. A princípio ela surge em movimentos sociais, né, lá na década de 60, quando a humanidade já farta, né, da qualidade de vida caindo de forma considerável, começa a se manifestar, e a gente tem vários movimentos que deram início a essa reivindicação da humanidade por uma vida melhor, ou quem sabe uma vida justa, né? A gente tem aí vários movimentos, movimentos anti-bomba atômica, movimento hippie, a queima dos sutiãs, né? Onde toda a população queria ter o mesmo direito de poder intervir no mundo, né? Por muito tempo a mulher, inclusive, foi aí tida como um ser abaixo, né? Quando pensado na visão dos homens, e elas foram aí fundamentais no que diz respeito às guerras, né? Em especial na Segunda Guerra Mundial, onde não fossem as mulheres, os homens não teriam como lutar, e a partir daí elas começam a buscar o seu espaço na sociedade, e isso vale para as diferentes etnias, vale para as diferentes orientações aí enquanto um ser social. E eu separei aqui um pouco para falar sobre a educação ambiental como uma ferramenta para sensibilização. Bom, e sempre a gente escuta aquela pergunta, né? Educação ambiental ou educação? Qual que é a diferença da educação ambiental para a educação? É muito importante que a gente entenda que a educação ambiental ela surge como uma nova proposta pedagógica, né? Até porque a gente tinha um modelo educativo que era fundamentado em teorias técnicas e comportamentos de décadas ou séculos atrás. E a gente precisa entender que o mundo muda e a forma de preparar cidadãos, se a gente entender que a educação não é apenas transmissão de conhecimento, mas uma forma de preparar cidadãos que sejam comprometidos e responsáveis com as questões sociais, econômicas, políticas, a gente começa a entender que a gente precisa que a educação acompanhe os movimentos, né, sociais. E aí então a educação ambiental ela surge como uma nova proposta pedagógica, para que a gente então preparasse cidadãos para aquela realidade que a gente está vivendo. E portanto a educação ambiental ela não tem fim, né? Amanhã a gente pode acordar e o mundo está totalmente diferente, e a gente precisar se preparar para uma condição adversa que a gente nunca teve que experimentar, né? Tá aí a pandemia, que a gente achava que era um evento de ficção científica e que de repente trancou todo mundo dentro de casa, que a gente já não sabia mais como lidar, que a gente não sabia como se comportar, e a educação ambiental vem como essa nova proposta. Vamos preparar o cidadão para o mundo que ela está vivendo, para a realidade que ela está vivendo, né? E aqui eu trouxe um trechinho do Caudati que diz assim: é preciso desenvolver um projeto educativo contextualizado, que trabalhe a produção do conhecimento a partir de questões relevantes para a intervenção social nessa realidade. A gente vem de décadas aí em que a busca pela globalização era uma realidade, né? A gente queria ser igual a todo mundo, a gente precisava ter modelos do que a gente antes chamava de primeiro mundo, né? E a gente queria ser igual a eles, mas igual a eles para viver num país muito diferente deles. E isso não só em relação ao Brasil, mas todas as outras nações que buscavam unificar um padrão de sociedade. E a gente não pode ter o mesmo comportamento se a nossa realidade é muito diferente da realidade do outro. A gente tem o Brasil aí como exemplo, um país gigante, onde a realidade é
tão diferente, né, de uma região para outra, até de um bairro para o outro nas nossas cidades, a gente consegue perceber que a realidade é diferente, que a gente precisa de atitudes diferentes. E a gente tinha aí um modelo educativo que dizia assim, U de uva, I de igreja, né, para crianças que nunca tinham visto uva, para crianças que eram ateias ou ateus, né? Então por que a gente tem que seguir um modelo se a nossa realidade não é aquela? E quando a gente começa a perceber a importância, né, de que a educação transforme pessoas para que essas pessoas transformem o mundo, a gente começa a enfrentar aí várias dificuldades no que diz respeito a educador. Porque a gente se formava na faculdade e aí a gente entrava na sala de aula e não queria saber qual era o contexto do nosso aluno. A gente queria passar as técnicas que a gente aprendeu na faculdade. Só que numa realidade completamente adversa. Eu mesmo trabalho aí em 6 instituições hoje. E cada público que eu trabalho é um público diferente. Eu trabalho em escolas públicas e trabalho em escolas particulares. E a gente tem que preparar o cidadão, né, aqueles meninos e aquelas meninas que estão ali compartilhando aquele espaço de construção de cidadania, para o mundo que é real para eles. Mas eu também não consigo conhecer todos esses mundos. A minha realidade é muito diferente de todas aquelas ao qual eu estou participando. E nunca mais do que necessário, e se faz mais do que necessário, a gente primeiro ouvir para depois falar. Né? Então a gente precisa conhecer a realidade daquelas crianças, daqueles alunos aos quais a gente está convivendo. Não tem como eu dizer para ele, olha, você vai sair daqui, você não vai deixar a torneira da tua casa aberta, se ele já foi educado que a torneira da casa aberta dele significa não ter dinheiro para pagar a conta. E aí a culpa é da gente que escova o dente com a torneira aberta, a culpa é da gente porque lava o carro, a culpa é da vizinha porque ela lava a calçada, e a gente não se questiona qual é a culpa da indústria. Qual é a culpa do poder público por faltas de políticas públicas que fazem com que a água seja considerada um bem social, né? E a gente é sempre apontado, a gente é sempre o culpado, nunca a culpa é do outro, né? E eu sempre escuto isso. A gente tem que ensinar a criança desde pequena que ela não pode tomar um banho com o chuveiro ligado, que ela tem que se esfregar para depois ela ligar o chuveiro. Mas será que é esse o problema da falta d'água no planeta? Será que é eu escovar o dente ou eu fazer a barba na pia do banheiro que está fazendo com que a água se esgote? Né? E aí entra aquela questão, e aquela água que a gente não vê? Né? A colega ali agora acabou de falar quantos litros de água vai para fazer um copinho. Uma calça jeans gasta aproximadamente 4.000 litros de água. E aí a gente vai numa loja e ela está na promoção e a gente diz, vou comprar logo 4, porque se eu não gostar também não gastei quase nada. Você não gastou quase nada monetariamente, mas e o tanto que você gastou de recursos naturais que é do coletivo, que não é seu? Né? Então é nessas questões que a educação ambiental precisou ser introduzida, como uma nova proposta pedagógica para preparar um cidadão para a real cidadania que ele precisa exercer. Então, quando a gente fala em educação, é a mesma coisa que a educação ambiental? A gente pode até entender que sim. Porém, quando a gente coloca um apelido, ou quando a gente coloca um sobrenome, é para diferenciar os diferentes Reinaldos que existem no planeta. Não é porque eu chamo Reinaldo que eu sou igual a todos os outros Reinaldos. Então, quando faz referência ao meu sobrenome, é para dizer, é sobre esse Reinaldo que eu estou falando. E o ambiental veio como um apelido para a educação, ou um sobrenome para a educação. Olha, nós precisamos rever o processo de formação de cidadania. E a educação ambiental surge então nas academias tentando fazer com que haja uma mudança no comportamento do educador. E eu sempre digo, não tem bicho mais difícil para trabalhar do que professor. Porque ele se acha o dono do saber, ele acha que tudo que ele está fazendo é o que está certo, que ele não precisa mais aprender, que ele já tem o diploma. E eu escuto isso em vários discursos de colegas meus. Vocês que precisam de nota, eu já tenho meu diploma. Mas você tem o teu diploma para quê? Né? Se você se embrenhou na área pedagógica, é para se mudar todos os dias. É para se formar todos os dias. Eu mesmo, quando saí da faculdade, eu nem sabia se eu sabia ser biólogo. Eu sabia que eu sabia ser um estudante universitário, que eu aprendi em 4 anos. Mas a minha maior angústia, quando chegou o meu último ano de faculdade, foi pensar, agora eu não vou ser mais aluno, não vou ser mais universitário. Eu fazia parte de 4, 5% da população brasileira e agora eu vou entrar para o grupo da maioria, que é dos desempregados. E a gente então precisa rever
de forma efetiva qual o nosso papel enquanto educador. E a educação ambiental surge justamente para dizer, olha, a gente precisa mudar o nosso comportamento, a gente precisa mudar a forma de como lecionar, né? Eu conheço professores que dizem, eu estou há 30 anos na sala de aula e não aprendeu ainda que você precisa mudar todo dia? 30 anos na sala de aula e você não aprendeu que a gente se renova a cada amanhecer? Né? Então começa a ficar insustentável se a gente não entender que a educação precisa acompanhar a mudança do mundo. E aqui a gente tem aí uma definição linda de Paulo Freire que diz assim: educar é construir, né? É libertar o homem do determinismo, passando a reconhecer o papel da história e onde a questão da identidade cultural, tanto em sua dimensão individual como em relação à classe dos educandos, é essencial à prática pedagógica proposta. Então, se a gente não entender que educar não é ensinar os números, não é ensinar as letras, não é ensinar a concordância, mas é ensinar que um cidadão precisa de números, letras e concordância para atuar na sociedade, acabou, não precisa mais, né? Não precisa mais da gente ali. Porque ensinar a ler e escrever é importante? Claro que é, porque é pela leitura, né, e pela escrita que a gente compartilha saberes e conhecimentos. Mas não é só isso. A gente precisa ser educado. E educação não é etiqueta. Eu estou dizendo isso porque num congresso sobre sustentabilidade no Rio de Janeiro, eu participava de uma mesa redonda e um colega dessa mesa começou a apresentar ideias que eram completamente distintas daquelas que eu acreditava. Que até hoje eu não entendo por que colocaram a gente na mesma mesa redonda para discutir, né? E eu, obviamente, critiquei a fala dele. E ele me disse com essas palavras: por ser um educador, você é muito mal educado. E eu disse para ele, olha, a minha referência bibliográfica não é a Glorinha Calil. A minha referência bibliográfica é acadêmica. Eu não estou aqui discutindo etiqueta, estou aqui discutindo conhecimento. Então eu acho que a gente precisa entender que educação é você saber se portar sim, mas saber se portar criticamente, né? Se portar reivindicando o melhor para você, desde que não seja só para você, né? Então esse é o nosso papel enquanto educador, é formar cidadãos. E cidadania não é só o direito de voto ou obrigação de voto, como é no nosso país. Cidadania é abordar todos os aspectos que são indissociáveis. Não tem nada mais urgente do que outro. Eu também já escutei muito, esses biólogos estão defendendo tartaruga, enquanto tem gente passando fome. Mas tudo é para ontem. A fome é para ontem. A proteção dos animais é para ontem, a proteção dos nossos recursos é para ontem. A gente já não está mais adiando. Quando eu entrei na faculdade, dizia que a biologia era a profissão do futuro. O futuro chegou tão rápido, quando eu me deparo com essas questões, que eu digo, poxa, eu achei que eu ainda ia ter um futuro, né? Eu já saí da faculdade com esse futuro me espremendo. Então, quando Paulo Freire diz que educar é construir, ele está se referindo a essa formação, né? Formar um cidadão para a sua própria realidade, né? E ainda diz, sem respeitar essa identidade do nosso aluno, né? Sem autonomia, sem levar em conta as experiências vividas pelos educandos antes de chegar à escola, o processo será inoperante. Somente meras palavras despidas de significado real. Então, se a gente quiser ensinar para todo mundo igual, não vai rolar. E o exercício do educador é esse, é entender o seu público, entender o seu educando, para que ele precisa ser preparado, né? Não é porque você está numa sala de aula de primeiro ano que todos os primeiros anos são iguais. Existem primeiro ano que veio de um lugar, existe primeiro ano que veio de outro, e dentro daquele primeiro ano existe uma múltipla realidade que você precisa estar atento, né? E a gente precisa ter muita atenção de que tipo de cidadão a gente quer preparar aí para o nosso futuro. E aí, quando a gente fala em ambiente, né, do sobrenome ambiental, educação ambiental, a gente precisa ter aí uma desconstrução de conceito do que realmente é o meio ambiente, né? Hoje a gente pergunta assim para as crianças, mas onde está o meio ambiente? E eles falam, está lá na floresta, está lá no rio, né? Como se isso aqui não fosse.
ambiente também. Né? E hoje a gente tem que ter uma definição para o conceito de meio ambiente muito mais ampla, né? Que o meio ambiente não é apenas o ambiente natural, inclui-se ao meio ambiente o ambiente humano, o ambiente construído, aquele que a gente modificou para atender as nossas necessidades, né? Eu também já ouvi muita gente dizer, o ser humano é o câncer do mundo. Não é. O ser humano é o médico do mundo, é só a gente que pode salvar ele, né? Só que a gente precisa ter esse comprometimento. Então, quando a gente pensa em ambiente, a Unesco diz, deve-se considerar o meio ambiente em sua totalidade, em seus diferentes aspectos, o natural, o tecnológico, o social, o econômico, político, histórico, cultural, técnico, moral, estético e ético. Né? Então tudo isso faz parte do que é o meio ambiente. É por isso que eu disse naquela minha primeira fala que o meio ambiente começa no meio da gente, né? Se a gente não entender que o ambiente construído é também parte a ser preservada, a gente vai ficar aí andando em círculos, né? O meio ambiente rural, a agricultura, a agropecuária, a gente transformou aquele ambiente natural num ambiente construído para atender as nossas necessidades. Né? E como dizia Gandhi, há o suficiente para matar a fome da humanidade, só não há o suficiente para a voracidade humana, né? E isso é uma realidade, né? A gente transformou o ambiente para atender as nossas necessidades, mas não significa que a gente se desvencilhou dele, né? Por baixo desse concreto todo tem solo, tem lençol freático, e se a gente desaparecer, daqui a pouco a floresta renasce por aqui. Né? Porque a vida tem que ser persistente, mesmo que a nossa dure pouco, né? Eu digo que a vida é muito curta para ser pequena. A gente tem que fazer desse nosso pedacinho aqui esplêndido, gigantesco, né? A gente tem que deixar marcas, e é por isso que a gente precisa estar bem informado e bem formado para as adversidades que nos serão apresentadas. Então hoje a gente deve entender que o meio ambiente precisa desses olhares múltiplos, né? E considerar o meio ambiente natural, que se refere à natureza, o meio ambiente construído, urbano e rural, e o meio ambiente humano, aquele que trata das nossas inter-relações, né? Porque a gente tem aí um monte de implicância no que diz respeito ao que nós podemos e não podemos fazer, o que é ético e o que não é ético. E a ética, a gente tem que entender que é universal, a moral não. Né? O que é moral para mim pode ser imoral para ele, mas o que é ético para mim tem que ser ético para ele. Embora a ética também se construa com o tempo. O que era ético há 40 anos atrás, hoje pode ter deixado de ser ético, né? Não significa que a ética é mutável no momento. Não, ela é mutável ao longo do tempo. Mas o que é ético, o que não é ético, não é ético. Eu sempre escuto também, a gente precisa construir um mundo mais justo. Gente, ou é justo ou não é. A gente precisa construir um mundo justo. Porque não existe meio grávida, né? Ou está grávida ou não está. Ou é justo ou não é justo. Então a gente precisa realmente construir um mundo justo para todos. Porque às vezes é justo para uma pequena classe que a gente diz aí que tem as suas prioridades. Bom, e aqui eu coloquei de forma bem junta, né? Quais são os aspectos ambientais que não podem ser separados. E quando eu disse tudo é para ontem, é porque a gente tem humano suficiente para cada um resolver um desses aspectos e que esses aspectos sejam apropriados por nós todos. Né? Então o aspecto cultural ele pode ser resolvido só depois do aspecto político? Não dá. Dá para eu resolver primeiro o aspecto político para depois desenvolver o aspecto natural? Não dá. A gente não tem mais tempo de compartimentalizar as nossas necessidades. Todas elas são urgentes e todas elas são indissociáveis, né? E a Política Nacional da Educação Ambiental, né, aprovada em 1999, que é a Lei 9795, ela diz assim no seu artigo 1º: entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e à sua sustentabilidade. Então, no seu artigo 1º, ela já deixa claro que educação ambiental
é uma responsabilidade de educadores para formar cidadãos que sejam conscientes, responsáveis e comprometidos com as gerações futuras. Quando a gente pensa em sustentabilidade, a gente não tem que imaginar qualquer outro caminho que não dar às gerações futuras a mesma possibilidade de vivenciar esse planeta como a nossa está vivenciando, né? Então é essa responsabilidade. Eu escuto muita gente dizer assim, mas então a gente precisa parar de usar as coisas agora? Não, é só usar de forma consciente e responsável e comprometida com as futuras gerações. A gente não pode deixar um mundo pior do que o que a gente recebeu, porque senão a gente veio aqui a passeio. E aqui só tem pessoas que se comprometeram a se apropriar de conhecimentos em educação ambiental, né? Ninguém está aqui, eu imagino, por obrigação, né? Esperando dar o momento para ir embora. A gente está aqui justamente para melhorar a nossa responsabilidade com as futuras gerações. E no artigo 2º ele ainda reforça e diz assim: a educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente de forma articulada em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não formal, né? Ela não pode virar uma disciplina como já tivemos há tempos atrás de OSPB, Educação Moral e Cívica, né? Que essas aulas eram aulas vagas. Pelo menos quando eu estudava, a gente falava, qual que é a próxima aula? É de EPB, então não precisa nem prestar atenção. A gente tinha que decorar que leis são regras decretadas pelo Estado e ponto. Eu nem sabia o que era Estado, né? Para mim, Estado era só o Estado de São Paulo, o Estado do Rio de Janeiro, o Estado de Minas. Eu não entendia que a federação é um Estado, né? E aí a gente meio que chegou num consenso que se a gente colocasse a educação ambiental como uma disciplina, ela ia virar essa aula vaga no ensino formal, né? E é por isso que a gente precisa que todos os educadores se formem ambientalmente para formar pessoas preparadas para atuar nos diferentes ambientes aos quais nós estamos submetidos, seja ele o ambiente natural, o construído e o ambiente humano, né? Por isso a gente tem as ciências biológicas, as ciências humanas, as ciências exatas, porque todos esses compartimentos da sociedade são prioridade para que a gente tenha aí uma humanidade mais bem preparada para lidar com as adversidades que nos serão apresentadas todos os dias, né? Eu também escuto assim, muitas vezes, agora a natureza está se vingando do que a humanidade fez, né? Como se a humanidade não soubesse o que ela estava fazendo. Um monte de gente agiu, né, de forma por falta de conhecimento. A humanidade mesmo, né, seguiu um caminho por falta de conhecimento, mas a partir do momento que a gente conhece e ainda assim a gente ignora o conhecimento, aí vira perversidade. E o que não faltam são seres humanos perversos, né? Seres humanos que estão pouco se lixando para o que vem depois, né? Eu ouvi aqui relatos, como que o meu neto vai sobreviver num mundo se eu não preparar esse mundo para que ele possa usufruir igual eu usufruí, né? Isso é uma responsabilidade nossa. Eu também já ouvi muita gente dizer, não vou estar aqui mais mesmo, né? A gente precisa cuidar da água porque a água vai acabar, né? Ela é um recurso findável no que diz respeito à qualidade. Mas eu não vou estar aqui mesmo, né? Então esse chacoalhar de ombro do brasileiro é algo que me irrita profundamente, né? Porque significa, tô nem aí, não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Esse ser humano precisa ser trancado, porque não pode estar aí no meio de todo mundo, não. Bom, e aí vem aquela questão, sensibilização ou conscientização? Também já tinha feito estabelecido mais ou menos o que eu pensava em relação à conscientização. Não que eu ache ou que eu critico, por exemplo, se eu pegar um trabalho de conclusão de curso, um trabalho de monografia para corrigir, o menino ou o estudante colocar conscientização e eu já vou riscar, dizer, essa palavra você não usa. Até porque a gente se apropriou dessa definição, talvez de forma equivocada, mas que pode ser utilizada com bem-querer também, né? Com boa intenção. Mas aqui eu trouxe um trecho aqui de um autor que diz assim, a educação ambiental, ela não tem como objetivo conscientizar,
Ela visa sensibilizar e motivar os envolvidos para o despertar em relação aos problemas socioambientais. A conscientização é intrínseca de cada um. E este processo só pode ser conseguido sozinho. Então eu preciso apresentar o conhecimento para que aquela pessoa conheça uma realidade que talvez não seja dela. A partir dali ela se sensibilize e a partir dela estar sensibilizada, ela toma consciência de quais ações elas devem tomar para que algo seja feito de forma efetiva para toda a sociedade, né? Então não dá para eu conscientizar ninguém, senão seria muito fácil. Eu chegava aqui e falava assim, ó, não pode isso, não pode isso, não pode isso, e pronto. Como que você vai fazer isso para a criança? Se a hora que você fala não, ele já pergunta por quê. Aí é que entra o papel da sensibilização. Você explicar o porquê de não poder fazer, ele internalizar aquele porquê e dizer, realmente eu não posso. Aí ele se conscientizou. Então consciência vem do coração e não direto no cérebro, né? E eu trabalhei isso na minha dissertação de mestrado numa linha cronológica. E aqui eu deixei, ou seja, o processo de conscientização ele parte de dentro para fora e não de fora para dentro, né? Senão era muito fácil, a gente ficava botando coisinha na cabeça das pessoas e daqui a pouco estava todo mundo lindo e maravilhoso no planeta lindo e maravilhoso. Não que este não seja lindo e maravilhoso, mas ele já está ficando um pouco caquético. Bom, então a sensibilização ambiental, né, ela tem como objetivo informar e esclarecer as pessoas sobre os problemas ambientais. E não simplesmente dizer que não pode fazer isso ou que não pode fazer aquilo. Mas se você não tiver o conhecimento, não tem como você cuidar. E é o que eu digo na minha dissertação. Como é que eu vou cuidar do que eu não gosto? E como é que eu vou gostar do que eu não conheço? Então, a base está no conhecimento. Primeiro a gente tem que conhecer. Depois que a gente conhece, a gente gosta. Depois que a gente gosta, a gente cuida. Né? Tem até uma música que diz que quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Mas para gostar tem que conhecer. Não dá para chegar gostando, né? Tem que primeiro ter um pouco desse conhecimento compartilhado. E aí dizer assim, os problemas ambientais e suas possíveis soluções, procurando transformar os cidadãos em participantes ativos na proteção dos valores naturais. A sensibilização é, por isso, um componente fundamental para a reflexão de um modelo de sociedade sustentável. Indispensável para se exercer uma cidadania plena, visando a preservação do meio ambiente, né? E eu costumo dizer para os meus alunos do curso de Ciências Biológicas, né? Porque eu sempre digo que a gente vai fazer biologia porque já gosta, né? Ninguém faz biologia para ficar rico, faz biologia porque já gosta do negócio, né? E eu sempre friso bastante para eles, né? Que a gente precisa se apropriar, construir conhecimentos que sejam flexíveis às diferentes realidades. Porque em algum momento eu posso estar aqui e a realidade é X. E eu posso andar 5 quarteirões e a realidade ser Y. E eu preciso estar preparado para lidar com essa adversidade. E esse é o papel do educador. E quando a gente fala em educação ambiental, é justamente isso. Dizer, olha, vamos dar uma mudada na educação? Vamos deixar a educação contemporânea? Vamos botar ela com seu pezinho no chão na realidade que a gente está vivendo agora, né? A gente não precisa discutir. E eu também lá durante a minha formação dizia assim, a gente precisa resgatar valores, porque antes a gente tinha galinha no quintal de casa, a gente andava de charrete, a gente andava de bicicleta. Gente, você bota a galinha no quintal de casa, vem a leishmaniose. Você vai andar de bicicleta em Araçatuba, 44 graus, você chega fedendo onde você tem que ir, né? Então não é resgatar valores, é adequar a essa realidade valores, né? Porque valores se constroem, se modificam durante a construção. Então não tem essa de vamos resgatar valores, vamos viver como antigamente. Que jeito? A gente não tem nem solo mais, né? Um em cima do outro, vai fazer horta no 15º andar no concreto, que jeito? Mas dá para fazer num potinho de margarina. Até dá, né? Mas é o suficiente para você comer? Você não vai mais precisar ir à feira?
Né? E também, vai ter uma oficina de educação ambiental, nós vamos fazer porta-retrato com aquele isopor que a gente compra de queijo. E aí, como ele não é reciclável, a gente vai fazer um porta-retrato. Quem vai querer aquele porta-retrato horroroso? Cheio de lantejola, de purpurina, né? Faz um porta-papel higiênico. Quem que vai querer aquele porta-papel higiênico de garrafa PET no banheiro de casa? Constrói-se umas coisas horrorosas, transforma o lixo que era possível ser reutilizado num lixo que não dá mais. Porque o cara coloca lantejola, cola, glitter, tudo na garrafa PET, agora não dá mais para reciclar. Eu vou fazer um banco de garrafa PET que na primeira pessoa que sentar fura a bunda ou cai no chão. Para quê? Não faz sentido. Né? As minhas oficinas de educação ambiental lá no começo era tudo isso. Batia papel no liquidificador, aí passava numa peneira, deixava secar, virava um papelão tosco que não dava para escrever, não dava para fazer nada. E a gente dizia, pelo menos a gente reciclou. Reciclou o quê? Então é sobre isso que a gente precisa discutir quando a gente está formando educador ambiental. Que a gente não é lixeiro, que a gente não é transformador de lixo feio em lixo bonito. Tem gente que acha bonito, eu não acho. Mas tem gente que acha o porta-retrato de bandeja de isopor com glitter bonito. Para mim, se um filho meu chegar da escolinha e dizer assim, pai, que eu fiz, que coisa linda, eu falo, tá, filho, daqui a pouco a gente joga no lixo, né? Porque em casa não vai rolar ficar. Então tem toda essa questão, né? E eu me lembro que quando a gente começou a fazer pós-graduação, né, mestrado, doutorado nessa área, até dentro da universidade a gente era mal visto. É o povo que abraça a arvorezinha, é o povo que quer defender os bichinhos, né? Vem aqui pegar essa formiga. E eu sempre digo, olha, se essa formiga entrou na minha casa, ela entrou para competir, então dê tefão nela, né? Agora eu não vou lá no mato matar formiga, porque daí quem tá entrando no ambiente dela sou eu. Né? Eu não quero barata na minha casa. Eu vou passar detefon, eu vou pisar, vou dar chinelada, né? Até porque eu sei quais as consequências para conviver com esse tipo de inseto dentro da minha casa, né? E aí a gente fica sendo, né, visto como esse tipo de profissional que vai levar as criancinhas para abraçar a árvore, fazer viva na semana do meio ambiente. Vamos dar uma salva de palma para o meio ambiente. Para quê? Ele nem escuta. A gente tem que fazer alguma coisa para melhorar o meio ambiente, não aplaudir o meio ambiente. A gente tem que aplaudir quem faz algo para melhorar o meio ambiente. Esse sim merece aplauso. Agora o meio ambiente vai bater palma para ele para quê? Viva o meio ambiente, viva! Viva quê? Né? Viva quem transforma esse ambiente num mundo melhor. É isso que a gente precisa entender, né? E sensibilizar é isso. Sensibilizar é tocar no coração da pessoa para ela aprender como ela pode se comportar, né, de forma adequada. E a partir do momento que a gente se sensibiliza, a gente toma consciência sem nem perceber. Nem parece que a gente está sendo doutrinado ou conscientizado. É porque eu quero fazer aquilo. Ninguém está me mandando fazer aquilo. Eu quero esse mundo. Eu quero sentir isso todos os dias. E é sobre isso que a gente tem que entender, que a gente não é palhaço de ninguém. Que a gente não é escravo de ninguém, né? E que a gente sozinho não vai mudar o mundo. É uma pena precisar de educador ambiental, eu sempre digo isso. O meu sonho é dizer que não preciso mais ser educador ambiental, porque as pessoas já são educadas ambientalmente, né? Quem dera a gente pudesse virar aí um transmissor de conhecimento, né? E por isso a importância de formar multiplicadores. A partir do momento que a gente vai se multiplicando, daqui a pouco não faz mais sentido eu ter mestrado em educação ambiental. Porque já não faz mais necessário eu estudar sobre isso, porque as pessoas já se conscientizaram. Não porque eu conscientizei elas, mas porque elas preferem viver um mundo melhor, né? E é sobre isso que a gente precisa discutir insistentemente quando se fala em educação ambiental. E aqui um paralelo entre a educação ambiental e a sensibilização, né? A sensibilização, ela é uma ferramenta bastante efetiva nos trabalhos de educação ambiental, né? A gente precisa despertar esse apreço, esse bem-querer para as nossas inter-relações, para que a educação ambiental seja efetiva, né? Ela permite com que vejamos as coisas sob uma perspectiva diferente,
despertando para o sentimento de que estamos inseridos naquela realidade e que, na pior das hipóteses, devemos buscar aí a harmonia nessas relações como uma forma de preservarmos a nós mesmos, né? E eu também costumo dizer que a gente já não está mais no momento de preservar o meio ambiente, a gente já chegou no momento de recuperar o meio ambiente. Se a gente parasse tudo agora e não fizesse nada para melhorar, não ia adiantar nada. As nossas ações agora já não estão mais no preservar, né? No cuidar, está no melhorar. A gente precisa fazer alguma coisa para que as coisas comecem a caminhar daqui para frente, melhorar daqui para frente. Mesmo que essa intenção não seja revelada diretamente. Muitas atividades podem atingir esse propósito sem usar o cunho de que eu estou fazendo educação ambiental, né? Uma ação pode gerar uma reação educativa, né? E também eu já fui tratado de ecochato por muito tempo, né? Porque eu sempre criticava: pega aí, você está jogando negócio ali, pega aí, ai, como você é chato, né? Meus amigos diziam: cara chato, né? Você só fala disso, não pode jogar uma latinha, não pode fazer um não sei o quê. E aí eu aprendi que a melhor forma de educar é constranger, né? Nesse sentido, obviamente. Então, quando eu vejo alguém jogando uma coisinha, eu vou lá, pego e digo assim: olha, você deixou cair. Se a pessoa falar para mim: não, eu joguei mesmo, então pode deixar que eu jogo no lixo. Mas geralmente a pessoa pega: ai, desculpa, joga no bolso. Então é uma forma dela se antenar de que o que ela está fazendo pode desagradar o outro e que o outro compartilha aquele mesmo caminho que ele, né? Não é porque você está na minha frente ou que você já passou por aquele caminho que ninguém mais vai passar. Então vamos deixar o caminho aberto para os outros passarem também, né? E isso vale para hoje e vale para as gerações futuras também. Bom, e aqui um pouco sobre os passos para a sensibilização, que foi aí utilizado na minha dissertação. O número 1 é o conhecimento, que é justamente sobre o que eu falei para vocês, né? Só posso gostar de algo que eu conheço. E por isso nós, educadores, temos essa responsabilidade de apresentar o conhecimento para os nossos educandos. Então, o conhecimento, né, ela representa aí a informação. E eu aprendi também que a curiosidade, ela representa o primeiro passo para o conhecimento. Porque a curiosidade representa uma vontade muito grande de descobrir. E aí a gente pode jogar com essa curiosidade, né? Quando a criança pergunta: o que é isso? A gente pode responder com outra pergunta: mas o que você acha que é isso? Por que você não vai ali ver o que é isso? Né? Porque se a gente entrega de mão beijada, a gente cria um monte de cidadão mimado. Porque é isso que a gente diz daquela mãe super protetora. Depois cria um filho aí mimado que ninguém aguenta. A gente, enquanto educador, depois cria um cidadão mimado que precisa sempre de alguém ensinar para ele o que é, porque ele não aprendeu a buscar, a pesquisar, né? Eu tenho alunos na faculdade hoje que vêm me perguntar coisas que, bota aí no Google. Professor, o que significa essa palavra? Vai pesquisar, não sou dicionário, né? Eu sou Reinaldo, professor, não Aurélio Dicionário, né? Vai lá e procura, não tenho que fazer nada disso para você, né? Oriento TCCs, às vezes meus alunos me mandam ali 3, 4 linhas escritas, eu digo: nem vou ler. Você já viu alguma dissertação com 3, 4 linhas? É porque eu estou começando. Então, primeiro você começa, desenvolve, depois você manda para mim. Eu sou teu orientador, eu estou aqui para te orientar, não para fazer para você. Porque não vai rolar eu fazer 15 TCCs, que são meus 15 orientandos, não vai rolar. Então eu preciso que você faça e me mande para eu te orientar, né? Então o conhecimento, né, é a informação, e a curiosidade representam a base para o conhecimento. Para tanto, um mediador educador torna-se fundamental no processo. É a gente que desperta essa curiosidade. Às vezes a gente toca num assunto, deixa aquele aluno com a pulga atrás da orelha. Às vezes ele espera o final da aula para ir lá até você e dizer: professor, aquilo que você falou, o que é mesmo? Eu não entendi direito. E eu sempre digo: dá uma pesquisada, digita isso aqui no Google, depois você vem aqui e fala comigo, né? Porque até palavra-chave a gente está tendo que ensinar, né? O cara vem e me faz a pergunta, mas ele não sabe perguntar para o Google. Não que o Google saiba tudo, tome muito cuidado com o Google, porque o que não faltam são sites de informações falsas, né? Então é bom a gente saber quem é o autor daquela informação.
Depois do conhecimento é que vem o apreço, o bem-querer, a admiração. A partir do momento que eu conheço, eu posso gostar. Se eu não conhecer, eu não posso ter opinião nenhuma. Como que eu vou falar da sua sogra só porque ela é sogra, se eu não conheço ela? Agora, a partir do momento que eu conheço ela, aí eu posso falar, porque aí eu tenho propriedade. Então, conhecimento é a base para que eu possa gostar ou desgostar, né? Então é preciso conhecimento para despertar admiração, né? E assim o gostar torna-se fundamental para que haja interesse. Não há admiração se não houve apresentação. Então eu preciso pelo menos ser apresentado para depois dizer que eu gosto ou não gosto. E por fim vem aí o cuidado, né? Então se eu conheço, gosto, eu cuido. Então a gente precisa seguir esses passos para o processo de sensibilização, né? Quando a gente diz a gente precisa cuidar do planeta, mas cuidar como? Pegar no colo? Como que eu posso? Então o conhecimento me faz gostar, admirar. A partir do conhecimento eu consigo ter passos para gostar, e aí sim eu consigo ter uma forma de agir no cuidado, né? O ato de cuidar, zelar por algo, só pode ser efetivo quando admira ou gosta. Afinal, existe uma tendência natural em protegermos o que gostamos, né? E aí fica a grande dica, né? O conhecimento é a base de tudo. Então, quando a gente quer formar qualquer cidadão, antes a gente precisa informá-lo, né? Essa informação passa pela curiosidade, que leva ao conhecimento, que leva à admiração, e o cuidado é consequência. É por isso que não dá para a gente ficar ensinando a pessoa a cuidar. Ah, não joga o papel no chão. Por que eu não posso jogar? Né? Eu já tive resposta assim, pode jogar a latinha assim, daqui a pouco vem alguém e pega. Aí eu preciso intervir. Eu digo, olha, quando alguém vai pedir um prato de comida na tua casa, você joga na sarjeta? Porque isso é desumano. Se existe alguém pegando latinha às 4 horas da manhã na noite de carnaval, é porque ela está querendo matar a fome dela. E seria muito mais solidário se você entregasse essa latinha numa sacolinha, na mão dela. Eu fico de coração partido quando eu vejo senhoras e senhores idosos, aposentados na rua, pegando latinha. Porque era a hora deles estarem descansando. Não era a hora deles estarem se humilhando, né? Porque isso é humilhação. E a gente pode reduzir a humilhação. Se o brasileiro tem a mania de achar que ele botou o lixo na rua, acabou o problema do lixo com ele, né? Por isso eu tenho que dispor o lixo de forma adequada. Eu tenho que selecionar o lixo que eu vou botar ali fora, porque depois vai voltar para minha casa. Se entupir a rede de esgoto, a minha privada também vai vazar. Então a minha responsabilidade com o rejeito não é só eu botar na rua e depois questionar o lixeiro porque que a hora que ele foi pegar o saco rasgou e ele largou aquela imundície na rua. Porque você não botou um saco adequado, né? Então é respeito que a gente tem que ter com as pessoas, né? Com qualquer tipo de profissional. Não dá para ser diferente o tratamento independente da profissão. A gente precisa de todas, uma por uma. Não dá para ser um bom professor se não tiver uma boa faxineira na escola, não tiver um bom coordenador, não tiver um bom zelador, não tiver bons pais educando os filhos para chegarem na escola, não tiver um motorista da van que leve o aluno até a escola, né? Então todas as profissões são formidáveis, né? E a gente tem uma tendência de valorizar só aquelas que a gente acha que vai ficar rico, né? Tem gente que se indigna de uma faxineira ganhar mais do que um engenheiro. Se o engenheiro é pé rapado no que diz respeito à qualidade do trabalho dele e a faxineira dá um show na faxina, ela tem que ganhar mais mesmo. Ela tem que ganhar mais mesmo, né? E são aí algumas profissões que estão à frente de todas as outras, né? Na pandemia a gente viu, o lixeiro não parou, o catador de lixo não parou. Ele estava todos os dias botando a vida dele em risco para dar uma qualidade de vida justa para a gente. E é lamentável como as pessoas tratam diferentes profissionais. É lamentável, né? Não que nós professores somos tratados de forma como merecemos, mas ainda assim existem profissionais que são escrachados mundo afora,
né? E a gente precisa deles tanto quanto eles precisam da gente. A gente é um ser social, a gente é uma espécie social. Alguém falou da formiguinha, não vou lembrar quem foi que falou que a gente tinha que aprender com a formiga, né? O Jefferson. O Jefferson deu o exemplo da formiga, né? Que está aqui há centenas de milhares de anos, né? Resistindo a todas essas adversidades, né? E nós somos uma espécie social. O que significa sociedade na biologia? Significa dizer que dentro dessa espécie, um depende do outro para sobreviver. Não dá para viver sozinho. Porque eu não consigo ser meu dentista, meu médico, minha faxineira, meu professor, meu lixeiro, eu não consigo ser tudo. Então eu tenho que oferecer o melhor de mim para eu receber o melhor dos outros. Porque de profissional meia boca, a gente já está por aqui. Agora a gente tem que começar a botar nesse mundo profissional boca inteira. Porque meia boca a gente está farto. E isso vale para a gente também, enquanto professor. Né? Porque tem professor que acha que porque já está lá na escola não precisa aprender mais nada. Mas tem que todo dia aprender. Então esses seriam aí os passos para a sensibilização. Primeiro eu preciso conhecer, para depois eu gostar, para depois eu cuidar. Uma vez que ninguém cuida do que não gosta, ninguém gosta do que não conhece. Então, se torna aí um ciclo importantíssimo para a formação. E agora falar um pouco do processo da regionalização, que também eu já dei alguns adendos aqui, né? Da globalização à regionalização. A princípio a gente queria que todo o planeta, todo mundo fosse igual, todo mundo tivesse o mesmo direito, o mesmo patamar das pessoas que vivem no primeiro mundo. Era, pelo menos enquanto eu me formei enquanto cidadão na escola, era isso. Né? O nosso objetivo era ser quase um americano. Se eu chegar perto de ser um americano, está maravilhoso. Né? Agora a gente vê que os americanos não precisam ser tão invejados assim. Né? E hoje a tendência é essa. Né? É a famosa frase do pensar globalmente. No hemisfério sul pode levar uma tempestade no hemisfério norte. E é sobre isso. Né? Se a gente cuidar cada um do seu pedacinho, não precisa ninguém se meter no pedacinho do outro. Então quando a gente fala em regionalizar, é preparar o aluno para a realidade ao qual ele está inserido. E não a realidade que você almeja que ele esteja inserido. Porque talvez aquela realidade que ele esteja inserido é a realidade que ele quer. É a realidade que ele gosta. Né? Às vezes a gente fica pensando, não é possível que a pessoa gosta de morar ali no sítio todo dia. Porque como que consegue ficar sem, né, um shopping? O cara detesta shopping. E tudo bem. Ainda bem que tem quem gosta e quem detesta. Né? E tá tudo bem mesmo. Né? Então o papel da escola contemporânea, ela vai além de ser uma instituição social e transmissora de informações e conhecimentos vazios, dissociados do contexto extraescolar. Então eu tenho que trabalhar no meu conteúdo exemplos da realidade ao qual os meus alunos estão inseridos, não a realidade ao qual eu estou inserido. Porque a minha realidade não é invejável para ninguém. Tampouco a dele pode ser invejável para o outro, né? Sendo necessário averiguar o sentido do ato educativo, né? Não esquecendo a dinâmica da vida. Trabalhar as relações sociais a partir de cada pessoa, de cada contexto, enfim, a partir das relações de conflitos que se fundem na esfera socioambiental, valorizando a dimensão ambiental no processo educativo. Então, quando a gente fala em regionalização, é a gente preparar os nossos alunos para a realidade ao qual ele está inserido, e não a realidade que a gente queira que ele esteja inserido. Por isso eu digo, primeiro ouve, depois fala. Ouça mais e fale menos, né? E seja sempre receptivo. Nós, educadores, temos sempre que ser receptivo, e um sorriso melhora a vida de qualquer um. Né? E eu sempre digo para os meus alunos, quando tudo estiver perdido, dá um sorriso. Melhora a sua vida e melhora a vida do outro. Né? Às vezes a gente está péssimo, a gente olha no espelho, mostra os dentão lá, já dá uma melhorada, fala ufa, né? Existe um motivo para sorrir, e sempre vai existir um motivo para sorrir, né? Nem que seja pelo outro, né? Então não poupem sorrisos, sorriam sempre, melhora a vida de quem está perto, e melhorando a vida de quem está perto, melhora a nossa também, consequentemente, né? E o objetivo, né, o objetivo da educação ambiental segundo a Unesco,
né? Formar uma população mundial consciente e preocupada com o ambiente e com os problemas a eles relacionados. Uma população que tenha conhecimento, competência, estado de espírito, motivação e sentido de empenhamento que lhe permitam trabalhar individualmente e coletivamente para resolver os problemas atuais e para impedir que eles se repitam, né? Então, o objetivo maior da educação ambiental é esse: formar cidadãos que sejam comprometidos e que sejam atores reais da realidade ao qual ele esteja inserido. Às vezes a gente fala, mas o que eu posso fazer? Isso foge da minha alçada, eu não tenho o que fazer. Ajuda quem está fazendo. Bate palma para quem está fazendo. Dá um sorriso para quem está fazendo. E aí já está maravilhoso. Sabe, se você aplaudir o que o outro fez, você está participando. Você está incentivando, né? E às vezes a gente diz, mas eu nem sei fazer isso. Vai lá dar um apoio moral para quem está fazendo, né? E um apoio moral pode ser um sorrisinho, né? E às vezes dá uma ruguinha, mas a ruguinha também faz parte da vida da gente. As minhas ruguinhas estão todas aqui. Acho que é de tanto que eu tenho que sorrir, né? Para fazer a minha vida um pouco melhor, né? Os pés de galinha gritam. E aí a gente vai se tornando pessoas melhores. E agora falar um pouco sobre o tema, né, do evento, que é formar multiplicadores, né? E Medeiros diz assim: a cada dia que passa, a questão ambiental tem sido considerada como um fato que precisa ser trabalhado com toda a sociedade e principalmente nas escolas, né? Já que é nas escolas que a gente forma cidadão, né? Juntamente com os pais. Olha a responsabilidade do educador. Ele compartilha a formação de um cidadão com os pais daquela criança. E isso a gente tem que entender como uma responsabilidade, né? Pois as crianças bem informadas sobre os problemas ambientais serão adultos mais preocupados com o meio ambiente. Além do que elas vão ser transmissoras dos conhecimentos que obtiveram na escola sobre questões ambientais em sua casa, famílias e vizinhos. Que é sobre aquela angústia que vocês apresentaram aqui recorrentemente na apresentação dos trabalhos. A gente trabalha com as crianças, trabalhar com criança é fácil. O duro é trabalhar com adulto. Deixa que as crianças trabalhem. Para eles não veem essa dificuldade. Você pode ver na casa de vocês, quem tem sobrinho, quem tem filho, quem tem neto, vê que a criança não tem pudor nenhum em dizer para você, está errado. Você não aprendeu não, coisa feia que você está fazendo. Eles estão te educando, é que a gente dá risada, né? Ou a gente acha que ele é petulante. Você precisa educar seu filho, ele que está te educando agora, né? Se coloca no papel de educando e deixa de ser um pouco educador, porque a gente não pode ser educador 100% dos nossos momentos, né? A gente tem mais é que aprender do que ensinar, né? E quando a gente ensina, a gente tem que ter a responsabilidade de ensinar o correto. Por isso é importante que a gente se fundamente teoricamente, né? Não dá para ir com achismo para a criança, né? Eu acho que é isso. Né? Se você está no papel de educador, você não acha nada. Você se fundamenta e apresenta. Porque a gente já aprendeu a se fundamentar, né? Só não pode ser pelo zap, né? Nessas informações equivocadas que o zap acaba passando para a gente. Bom, multiplicando saberes, né? Quando a gente forma multiplicadores, né? A gente faz com que a aprendizagem seja um processo de produção de significações e uma apropriação subjetiva de saberes. Porque nós podemos saber a mesma coisa, ok? Só que eu internalizei de um jeito, você de outro. E a gente não precisa falar a mesma língua para chegar na mesma conclusão. Até porque a gente vive numa torre de Babel. Mas se a gente fizer mímica, a gente come em qualquer lugar desse planeta, a gente bebe água em qualquer lugar desse planeta, a gente faz xixi em qualquer lugar desse planeta, porque a gente consegue saber que eu sei como apresentar a minha angústia para o outro. Agora, a minha angústia não precisa ser a mesma do outro, né? E isso é que é o bom do educador. Então, nesse sentido, o processo educacional auxilia a formação de novos atores sociais, capazes de conduzir a transição para um futuro democrático e sustentável, né? Então, é a partir da educação que a gente vai conseguir fazer com que as pessoas se sensibilizem às questões ambientais e tomem atitudes que sejam pertinentes à realidade a qual ela esteja inserida, né? Então, o que eu queria priorizar nessa minha fala
é justamente isso, que o conhecimento é a base do cuidado. Porque quando a gente conhece, a gente gosta. Quando a gente gosta, a gente cuida. E nós, enquanto educadores ambientais, temos que informar para que eles gostem. E o cuidado, ou a consciência que a gente chama, vai surgir naturalmente. Eu não preciso conscientizar ninguém. Eu preciso torná-la capaz de tomar consciência própria sobre as atitudes que ela precisa seguir para viver num mundo melhor. E é disso que a gente precisa, viver num mundo melhor. E um mundo melhor requer pessoas melhores, né? Não dá para viver num mundo melhor sem pessoas melhores. E aí trago Paulo Freire de novo com uma mensagem que diz: ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção. Quem ensina, aprende ao ensinar. E quem aprende, ensina ao aprender. E é por isso que o espaço educativo é um espaço nobre, é um espaço quase santo. Porque é ali que a gente consegue transformar pessoas, né? E como diz Paulo Freire também, né? A educação não transforma o mundo. A educação transforma pessoas. Quem transforma o mundo são as pessoas. Então a gente precisa assumir a nossa responsabilidade enquanto educador e priorizar o conhecimento. O diz que me disse ou o achismo não pode fazer parte da construção de seres humanos que serão responsáveis por transformar esse mundo num mundo muito melhor, porque está difícil. Muito obrigado. Se não concordam com algo, se querem fazer alguma questão, se querem alguma participação, estou aberto. Uma colocação que você fez sobre a gente viver num mundo mais contemporâneo. Isso é algo que eu escuto o tempo todo, porque assim, são várias gerações. Aí você escuta, porque na minha época, naquela época. E assim, às vezes eu tento falar para as pessoas, gente, o mundo mudou. Aquele mundo que você viveu não existe mais. Ele mudou. A gente precisa adequar. Eu acho que essa fala sua é uma fala que é marcante. Eu acho que tem que partir desse princípio. Porque até quando a gente fez o simpósio na escola com alguns professores, sabe assim, aquela cabeça lá atrás, fechada. Não, gente, não é isso. A gente tem que andar para frente. Na sua época era muito bom, eu ia no sítio. Às vezes meu marido fala assim, a nossa filha eu queria levar. Isso acabou, isso mudou, ela não vai conhecer essa realidade. Vamos adequar a realidade. Então, assim, eu acho que essa fala, fazer esse mundo contemporâneo com a educação ambiental, trazer uma educação ambiental contemporânea, é o maior passo aí para a gente até atingir a população mais jovem, até mesmo a pessoa mais de idade, porque você consegue buscar algo mais contemporâneo. Porque, igual tu falou, ficar lá no porta-retrato com lantejola, no coisa do papel higiênico lá, não vai rolar. Se a gente não for para frente. E os professores, a gente aqui tem alguns professores mais velhos, querendo ou não, ainda tem muito professor lá atrás, com essa cabeça de que educar, mas os pais hoje mandam os filhos para a escola para educar. É triste, mas o nosso papel como educador, dos educadores, é trazer isso para frente e trazer nessa modernidade. E eu amei essa sua fala, que ela seja, para mim, foi gratificante, e eu vou levar para frente essa fala, com certeza. Muito obrigado. É realmente isso, sabe? Eu também tive a minha educação boa lá atrás. Eu não posso reclamar. Eu entrei na universidade que eu queria, eu me tornei um cidadão do bem, só que não é mais aquela. Já era, não dá para eu ser. Mas na minha época isso daí dava certo, dava, é passado, Agora a gente precisa se adequar a essa. Eu também não sou dessa realidade. Eu nunca fui jovem nessa época. A minha época de juventude era outra. As nossas brincadeiras ou as nossas artes na escola eram outras. Mas a gente vê aí professor dizendo assim, esses alunos é tudo marginal, chega na escola tudo vagabundo. Eu sempre falo isso nas salas de professores que eu estou. Gente, vocês eram tudo da primeira fileira? Vocês eram tudo CDF? Eu não era?
eu estou no lugar errado. Porque eu também era do fundo, o professor vivia me chamando a atenção, eu também era o bagunceiro, eu também fazia bagunça, eu também tentava enganar o professor, né? Agora o professor, agora fica querendo me enganar, esses malandro. Então você também era malandro. A gente também foi malandro. A nosso modo, a gente foi malandro, sim. No doutorado, eu já tive professor que pediu para eu, Reinaldo, para, você está atrapalhando. Porque você está do lado de alguém, você quer conversar. A gente não consegue ser poste. Não dá para ficar das 7 da manhã, 1 da tarde, mudo lá, escutando tudo que o professor tem para falar. Ai, divindade, você só fala coisa boa. Não. A gente está conversando, a gente botou um ser humano do nosso lado, a gente quer conversar. E criança, filho, passou uma formiga, ficou mais interessante. Você está ali falando a coisa mais linda do João e Maria, passou uma formiga, olha, só está olhando para a formiga. Aproveita a formiga passando e entra no assunto da formiga passando. Né? Eu também tenho que me preparar todos os dias. As minhas sobrinhas tiveram uma realidade completamente diferente da minha. E não foi pior que a minha, não. Talvez tenha sido melhor. É que a gente tem mania de defender o que era nosso. Né? O nosso é sempre muito melhor. Meu umbigo é o mais bonito. Né? Então, é sobre isso. Acho que a gente tem que ser contemporâneo todo dia. Né? E todo dia a gente aprende com essa molecada. Eu adoro, eu me divirto. Né? Tem gente que fala assim, como que você consegue deixar os alunos quietos? Falo, porque na hora que eles estão conversando, eu estou também. Na hora que eu fico quieto, eles ficam também. A gente conversa junto. Ou eu encho a lousa. Pronto, enchi a lousa e vou dar visto depois. Quem copiar, copiou. Quem não copiar, vai ficar sem visto. E eles morrem de medo do visto. Eu nunca dei nota para visto. Eu não sei por que eles morrem de medo. Fala, vou passar a vista. Eles copiam tudo. Nunca dei um meio ponto por causa do visto. Mas eles acham que, sei lá. Então, funciona. Né? E às vezes eu dou estudo dirigido na faculdade. Falo, gente, faça esses estudos dirigidos, porque depois pode ser que isso ajude vocês. Aí chega lá no final do semestre, você não vai dar ponto para o estudo dirigido? Falei, eu não, mas você falou que ia dar. Falei, eu falei, eu vou repetir minha fala. Lá no final isso pode ajudar você. Ajudou, porque você fez, você estudou, agora você vai sair... você falou que ia dar ponto sim. Falou, então retiro o que eu disse, eu também minto. Né? Então, tá tudo ok. Eu acho que a gente tem que se atualizar sempre. Mais alguém? É só para complementar, tem essa questão da adequação, a nossa indústria também, em relação aos resíduos sólidos, que muita coisa não é reciclada, porque ainda não tem o incentivo do governo para que tenha um valor econômico. Então, acho que tem que ter mais, investimento em tecnologia. Eu sempre entro nesse assunto e eu digo que a tecnologia avançou no que nos interessava. Né? A bateria do celular era desse tamanho, você carregava numa bolsa. De repente, ela já estava desse tamanho. Agora a indústria ou a tecnologia para transformar aquela bateria gigante ainda não foi feita. Porque ninguém tem interesse de transformar o que ele não usa mais. Né? Então a tecnologia ela acompanha os nossos anseios. E agora chegou o momento da gente dizer que o nosso anseio é ter um espaço saudável para viver e que a gente precisa dar conta, né, de tudo isso que a gente descarta. Né? Até pouco tempo atrás a gente jogava lixo radioativo, bateria no mar. Porque afundava, ninguém via, acabou. Né? Hoje as análises da qualidade dos oceanos é péssima. Vocês sabem que só existe 30% de toda a população de peixe que existia há 30 anos atrás. Quanto lixo radioativo a gente enterrou no oceano ou afundou no oceano em containers de concreto? Hoje a gente sabe que o container de concreto se desfaz com o tempo no oceano, mas a gente achava que não. Né? Então a tecnologia ela caminhou para atender aos nossos anseios e não para atender às nossas necessidades. E agora é hora da gente começar a cobrar, né, esse reverso. A tecnologia tem que avançar. Eu sempre escuto assim, mas o Brasil é campeão mundial pela 6ª vez em reciclagem de latinha. Claro, o povo está comendo. É ganha-pão, não é consciência isso não. A gente não recolhe 98% do alumínio da rua porque a gente é consciente ambientalmente. É porque tem gente matando a fome com esse alumínio que é retirado da rua. E aí tem gente aplaudindo, o Jornal Nacional passa lá. Pela 5ª vez nós somos os campeões mundiais de reciclagem de latinha. Conta por quê?
Tá com vergonha de contar por quê? Porque as pessoas estão comendo às custas do que o outro joga. E ainda tem gente comendo lixo mesmo. Não é vendendo lixo para comer, é comendo o que a gente desperdiça. E eu sempre falo, tá ali uma amiga, o desperdício é o que leva à miséria. Enquanto a gente viver a cultura do desperdício, a gente vai assistir a humanidade em miséria. E a miséria é das coisas mais difíceis que existem nesse planeta. Eu sempre digo, eu nunca passei fome, eu já senti. E sentir já é péssimo. Você imagina passar fome. E é assim que eu educo, por exemplo, os meus. Você já sentiu fome e sabe que não é fácil. Passar fome significa sentir e não saber quando você vai deixar de sentir. Se é amanhã, se é depois, ou se você nunca vai deixar de sentir fome. Então a gente tem que resolver problemas urgentes. E o problema da fome é urgente. Mas ela passa por todos aqueles outros aspectos, econômico, político, cultural, social, que a gente precisa resolver. E nós, enquanto aí uma parcela priorizada da humanidade, temos a responsabilidade de cuidar daqueles que não têm essa prioridade. Esse benefício aí, que alguns dizem que é mérito, que eu não acho mérito nenhum. Eu não estou aqui por mérito, não. Eu estou aqui porque eu fui bancado para estar aqui. Tem gente que não teve essa sorte e por isso não está aqui. Mais alguém gostaria de falar? Eu mesmo. Reinaldo, parabéns pela sua fala, achei Obrigado. Fantástica. E assim, eu acho que vem no momento do programa de formação muito, vamos dizer assim, de transição, Você traz essa educação mais crítica, mais emancipadora, esse olhar de questionar as coisas, e é um pouco do que eu estava conversando com a minha esposa na hora do almoço, O desafio com relação a resíduos é tão grande, a gente conversar. Coleta seletiva já era um negócio para ser realidade em todos os municípios e a gente patina ainda, Por exemplo, assim, a gente fala da questão das lixeiras, coloridas, E a nossa realidade não é essa, A gente separa na escola lá o papel, o vidro, o plástico, mas na hora de transportar vai tudo no mesmo caminhão. Então, qual que foi a lógica de eu colocar separado? Se na hora de ir para o caminhão vai tudo no mesmo lugar. Então, assim, a gente precisa ainda avançar muito nesse sentido, E do ponto de vista de recursos hídricos, que é o foco do comitê, a gente fala e a gente passou por apagão, crise hídrica, seca, a agricultura sofrendo, perdendo dinheiro. Por que não fala por que isso acontece? Por que os rios nossos estão sem mata ciliar e ninguém fala nada? A televisão mostra lá, olha, apagão de novo, falta água, os rios estão secando, mas por que não fala a realidade? Por que o rio está secando? Porque onde tinha água não tem mais? Cadê as nossas APPs? Teve alteração do Código Florestal em 2012, e que, agora reduzindo a APP, a gente vai ter condições de plantar na margem do rio. Cadê essa mata que foram plantada? Então, assim, esse questionar, a educação, para transformar, a gente tem que realmente fazer sentido, esse questionamento, Então, gostei muito quando você fala aqui, não é a gente conscientizar ninguém, mas sim a gente discutir informação. Informação a gente tem, está na palma da mão. Eu falo que um dos grandes desafios do educador antigamente tinha aquela ideia, eu tenho conhecimento, eu li a enciclopédia, a Barça, eu tenho acesso à biblioteca, enfim, então eu sou um ser privilegiado. Vocês, aluno, não. Hoje não. Hoje está na palma da mão. Tem aluno que tem muito mais informação do que a gente, Então a gente conduzir essa nova realidade. Então você vem no momento que eu acho que esse programa de formação, para dar uma oitava, a conversa vai ter que ser outra, Eu acho que a segunda etapa do programa tem que se aprofundar mais a conversa, que tem muita coisa que a gente vem já há anos patinando e o tempo já é outro.
Então, obrigado pela sua fala, porque você dá essa deixa para a gente mudar a nossa forma, o pensamento crítico. E isso não é eu, né? É a sociedade, né? Todo mundo, não só o educador, não só o professor, mas a sociedade como um todo tem que discutir. Por quê? Né? Se questionar, por que eu estou vivendo assim? Porque a gente está melhorando ano após ano ou nós estamos evoluindo, né? Do ponto de vista ambiental. Então essa fala, meus parabéns pela sua fala, foi enriquecedora para a gente e motivadora. Obrigado. Eu acho que eu tenho essa fala de tanto que eu já fui metralhado por ser educador ambiental há 20 anos atrás. Né? Há 20 anos atrás eu discutia esses temas e as pessoas diziam, lá vem o louco, lá vem o terrorista, lá vem o pessimista. Né? E agora parece que quase como um vidente se tornou realidade. Né? Mas era conhecimento. Né? Era previsível. Não é surpresa para ninguém. Né? E a gente sabe do que está vindo aí, que vai ser pior. Né? Essa foi só a primeira pincelada dessa pandemia. Tem coisa pior vindo aí se a gente não mudar a nossa forma de se comportar frente às questões ambientais. E é isso que a gente precisa discutir enquanto formador de multiplicadores. Né? A gente precisa formar multiplicadores que conheçam aí o apocalipse. Né? Porque se for leigo no assunto, não vai rolar. A gente precisa cutucar forte. Eu queria agradecer a oportunidade de te ouvir. Achei maravilhosa a sua fala. E eu vou fazer o que eu sempre faço. Eu vou colocar a Camila numa saia justa. Ontem no fórum, a ecóloga, eu não lembro o nome dela, porque eu conheci ontem isso. Ela falou, cara, quanto que você cobra para ir colocar um prefeito numa saia justa, como você fez com o seu hoje? Porque ontem lá, naquele monte de gente que estava, eu fiz um pedido para ele irrecusável, porque no meio de 100 pessoas, né, ele não tinha nem como recusar. E eu vou fazer isso agora. Camila, não é fazer um outro programa, é um segundo módulo, é uma continuidade. E olha, principalmente, trazer esse cara para conversar com a gente de novo. Precisamos, tem que ser ouvido. Se você tivesse vindo no primeiro dia, a nossa conversa teria sido outra. É ou não? Até agora, para mim, fazer retrato de isopor, por pior que eu odeio. Eu odeio. Na minha casa não tem nada em cima, é tudo dentro, porque eu não dou conta de limpar. Então eu odeio. E não faço, mas a escola inteira faz. A gente usa EVA de monte na escola. Pior agora, EVA perolado, prateado, com glitter, entendeu? Então nós precisamos mesmo, Camila, saia justa, hein? Esse cara na continuidade, no segundo módulo, já estamos inscritas, entendeu? Ó, eu vou defender a Camila, porque eu só não tive antes por culpa minha. Eu mudei o meu celular por conta de operadoras abusivas. E eu esqueci de avisar a Camila que o meu número tinha mudado. E ela só me encontrou para vir hoje aqui porque ela encontrou um ex-aluno meu que falou de mim e ela conseguiu o meu telefone. Obrigado, viu, pela sua fala. E eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo. Né? Quando a gente era criança e queria ganhar um presente do pai, a gente falava na frente de todo mundo, que é para ele ficar com vergonha. Né? E às vezes a vergonha dá certo. Às vezes não, às vezes leva uma surra depois. Reinaldo, primeiro parabenizar pela aula, né, pessoal, que nós tivemos. Maravilhoso, está de parabéns. Eu já conhecia ele foi meu professor no curso preparatório para vestibular. Sempre foi esse cara diferenciado, à frente nas questões ambientais. Então fica aqui nosso agradecimento pela aula e pelo aprendizado. Eu queria fazer uma colocação que nós aqui de Minas de Abreu, na Semana do Meio Ambiente, nós fizemos uma capacitação para os professores,
com o objetivo de torná-los também multiplicadores em educação ambiental. E é nítido essa colocação que você fez na apresentação da resistência de alguns dos professores. Essa questão da educação ambiental, na cabeça deles, e eu ouvi também um colega falando aqui hoje, a Semana do Meio Ambiente, o que nós vamos fazer? A maioria era o desenho, imprime o desenho, dá para os alunos pintarem, e eles trabalhavam isso como educação ambiental. Então, na nossa palestra, apresentação lá, nós colocamos que a educação ambiental, ela precisa extrapolar os muros da escola, ela precisa sair também para o ambiente externo. Como que eu vou falar para o aluno o que é uma nascente se ele não sabe, se ele não vivenciou, se ele não está inserido nesse contexto? Porque na maioria dos alunos hoje, da educação infantil, eles não sabem o que é nascente. Nós levamos alguns alunos para visitarem uma nascente, e eu me lembro que teve um deles que perguntou: professor, onde está a torneirinha? Porque eles viam a água saindo, e na cabeça deles a água sai da torneira, chega em casa do além. E nessa capacitação que nós fizemos, nós apresentamos aos professores um programa municipal de educação ambiental, porque nós temos a lei no nosso município que trata que a educação ambiental precisa e deve ser trabalhada no currículo escolar, desde 2009. Temos o programa pronto, apresentamos logo depois da palestra e encaminhei para os professores. Participaram 36 professores. Aí eu dei um prazo e pedi para eles me darem a devolutiva para que nós possamos revisar esse plano, né, com a vivência que eles têm e a dificuldade que eles também têm em sala de aula. Resumindo, tem quase um mês que nós fizemos isso. Eu comentei hoje com as meninas de Benja Abreu que estão me acompanhando, que nós não tivemos nenhuma devolutiva. Então, a gente fica triste porque você está trabalhando a questão ambiental, está mostrando a necessidade, o incentivo que isso precisa ter também na sala de aula, mas eu percebo uma resistência muito grande por parte, infelizmente, da maioria. E eu queria uma dica da sua vivência, da sua experiência. Você citou aqui os 3 passos para sensibilização. Com a sua vivência, a sua experiência, se tem algo, ou quais seriam os 3 passos para que eu torne esse plano, esse programa de educação ambiental municipal mais atrativo, para trazer os professores junto, para trabalhar essa questão de educação ambiental. Porque eu percebo lá na nossa realidade, em Bento de Abreu, que na concepção da maioria deles, a educação ambiental tem que ser feita somente pelo setor responsável de meio ambiente. Ou a educação ambiental é só pintar o desenho da gotinha da água, ou só o desenho da árvore. Você fala de levar um aluno fora da sala de aula, meu Deus, dá muito trabalho, é difícil, mas na mata tem cobra, no rio vai cair no rio, levamos na lagoa de tratamento, mas vai cair no bosteiro. Eu falo, então tem que mudar essa concepção. Então, se você tiver alguma dica, ou quais seriam os 3 passos de como tornar esse plano, esse programa mais atrativo para os professores e para nós também. Bom, existe. Eu só acho que os professores precisam entender que educação ambiental não é ensino de biologia nem de ecologia. Então, acho que você tem que valorizar a área de atuação de cada um desses professores. Professor de arte pode trabalhar a questão ambiental. Professor de história pode trabalhar a questão ambiental. Mas o que a gente vê na grande maioria desses movimentos? Nós vamos trabalhar a educação ambiental interdisciplinar na Semana da Água. Então significa que é só água que pode ser falada em ambiente? Vamos trabalhar a eleição para deputado? Enquanto biólogo eu tenho que falar para a eleição de deputado, enquanto historiador tenho que falar, enquanto matemática tenho que falar. Então a gente também precisa entender que o ambiental não é só questão natural. Então é justamente isso que eu acho que acaba barrando, porque todas as vezes que a gente vai fazer algum movimento de educação ambiental na escola, é assim, chama o professor de biologia ou de geografia. Parece que educação ambiental é preparar para abraçar a árvore. Né? Então eu acho que a tua estratégia é dizer que o ambiente vai além do natural, que o ambiente também é o ambiente construído, que o ambiente humano também faz parte desse ambiental, desse pacote, né? E aí, por exemplo, o professor de arte, ele tem que trabalhar com sustentabilidade, ele tem que trabalhar com água, ele tem que trabalhar com esgoto? Não. Cultura faz parte do nosso ambiente, né? Matemática está em tudo.
Às vezes o professor de matemática da escola gosta de logaritmo. Aí ele fala assim, mas eu vou ensinar logaritmo? Ensina, porque é o logaritmo que a gente consegue fazer apontamento de quantas árvores tem em determinado ecossistema. Lá na tua escola não tem árvore? Pede para o professor de matemática usar o logaritmo para fazer um levantamento da cobertura vegetal na escola. Entendeu? Então é justamente isso. Enquanto as pessoas não entenderem que ambiental não está restrito à água, terra e ar e poluição e isso, vai continuar sendo vista como a educação para formar ecochatos. Então a minha dica é essa: valoriza as diferentes áreas de atuação, porque às vezes o professor de matemática vai vir com uma ideia para você vai falar, mas isso aí não tem nada a ver com ambiental. Tem. Se ele quiser fazer, deixa ele fazer. Ele vai pegando gosto, né? Eu acho que é esse o caminho. Eu, por exemplo, nas instituições que eu dou aula, quando fala vai ter a semana do meio ambiente, eu falo, não contem comigo para nada. Porque eu já estou cansado de vocês me chamarem para trabalhar na semana do meio ambiente e eu ter que fazer o que vocês acham que é meio ambiente. Ter que ficar ensinando a fazer cartaz da aguinha, ter que ficar falando que a água vai acabar, ter que mandar ficar pegando lixo para depois ganhar balinha. Eu não faço isso, né? Em Araçatuba, eu fui convidado logo que eu me mudei para Araçatuba. A prefeitura me chamou para um evento que ia ser no PEBA, no Parque Ecológico. E aí mandaram, eu elaborei todo um programa. Quando eu cheguei lá, o programa era, o prefeito foi lá com uma caminhonete cheia de peixe, num saco de água que ficou naquele sol escaldante durante o dia todo, até o fotógrafo chegar para ele soltar o peixe. Na hora que ele soltou o peixe caía na água do rio e boiava, porque ele estava numa água quente e foi jogado numa água fria. Então os peixes foram tudo levados pela correnteza boiando morto. Aí depois a outra atividade era todo mundo pegar lixo, e quem pegasse o lixo ganhava bala. Aí imagina onde foi parar o papel das balas. Lá pro lixo, pro ano que vem o outro pegar na semana do meio ambiente. Deve ter sido essa a lógica. E eu abandonei o evento no meio. Falei, você me entrega o projeto que eu te entreguei, se você publicar isso eu vou te denunciar, e eu tô fora disso. Não me chame para mais nenhum evento. Há 4 anos, talvez, me convidaram para mandar um currículo para trabalhar no não sei o que da educação ambiental que tem lá. Eu disse, lógico que não. Eu não vou poder fazer o que tem que fazer. Eu vou ter que fazer o que você quer que eu faça. Então contrate um pau mandado, eu não. Né? Então acho que a gente precisa ter esse filão aí, de usar o conhecimento do outro e não entender que o outro tem que fazer o que eu entendo, né? Então acho que é esse caminho aí. Depois eu vou redigir 3 passos. O menino é ótimo. Eu esqueci o nome dela. Bom dia. É tarde, né? Eu tô em pé desde as 5h30 da manhã, hein, gente? É um compilado de tudo que foi falado aqui hoje e talvez seja uma complementação à sua resposta para o Luciano. Porque enquanto o Luciano falava, o colega aqui de trás estava descrevendo a minha realidade, enquanto o Luciano falava. Eu tenho certeza que enquanto o Luciano falava, outros falavam, é a realidade. Um dos caminhos, além desse que você apontou para o Luciano, eu acredito que a gente precisa ficar atento, e quando se fala em educação ambiental, tem que se pensar em política pública, não é? Eu sou pedagoga, eu também não gosto do porta-retrato, das coisas do PET e tal. Política pública no sentido de, por que as professoras pedagogas, que é a maioria, eu vou tratar no feminino porque é a maioria, 99%, fazem? Porque é o que elas sabem fazer. Por que a educação ambiental se restringe em toda a educação básica, do infantil ao término do Fundamental 2 e se estende inclusive para o ensino médio? A educação ambiental ela se restringe a festividades em datas comemorativas específicas e a trabalhos manuais. Porque a grade curricular dos cursos de pedagogia, quando contempla a educação ambiental, ela também deixa a desejar, no nível nacional, levando em consideração a extensão territorial do nosso país, diversidade, tudo isso que todo mundo sabe. Então, começa pelos cursos de pedagogia, que é o profissional que vai trabalhar na educação básica, tirando os especialistas do Fundamental 2 em diante. É porque são ensinados dessa forma. A educação ambiental, da forma que está sendo tratada dentro dos cursos de pedagogia, já deixa a desejar. Então,
o básico que elas aprendem, o terror do EVA e tudo mais, isso vai sendo passado. Não é de quem trabalha e é formado há 20 anos, 30 anos de magistério, que fez o magistério, das meninas novas que estão vindo, que se formou em meio à pandemia, isso só está se agravando, Luciano, está muito pior. Essa é a realidade. Quem está entrando agora no ensino está pior do que entende? De quem formou há 10 anos atrás, porque a formação está deixando a desejar, desculpa. Então, é política pública, e regimento, grade curricular, a organização de um curso de pedagogia hoje no nosso país, a organização do ensino superior é política pública, a gente precisa ficar atento. Não é partidário, que eu quero dizer. E mais uma questão, quando a gente fala de educação ambiental, de ambiente, parece perfumaria dentro das universidades, quando a gente vai... Inclusive aqui. Nós estamos aqui, muitos por sorteio, porque outros não quiseram e foi empurrando para quem era do infantil, porque o infantil vai ficando, ou do fundamental, ou porque é da escola. Quem chegou aqui, educação ambiental é perfumaria. Você entende? Não é? É perfumaria. Né? No ensino superior usa-se muito esse termo. Política pública, o que nós estamos fazendo aqui, se não fosse importante de interesse público, os 2 que foram assassinados há 1 semana, 2 semanas atrás, porque eles foram assassinados, não seria importante. E eram pessoas de respaldo nacional e internacional que tratam do ambiente. Por que é importante? Porque esse tipo de coisa acontece. É política pública. Então, eu acho que um dos caminhos também, além do que o professor falou, que o Luciano pede, me dá como que eu faço? Um dos nossos posicionamentos enquanto cidadão é ficar atento e entender que o que a gente está fazendo é política, está ligado à política pública, e a gente precisa ficar muito atento e cobrar. Não é partidarismo, não é nada disso. É chamar na chincha quando tem oportunidade, falar, e aí? E agora? O que nós vamos fazer? Porque os professores que estão chegando estão com sua formação mais defasada ainda do que já estavam, tratando de forma transversal, como você bem colocou. Então, assim, eu não gosto do termo desafio, mas eu não encontro hoje outra palavra para o nosso trabalho nesse sentido. A educação ambiental em si, que é este caminho, esse braço da educação, ela tem um importante papel. Porém, se a gente não tomar cuidado, o pouco espaço que ela tem vai sumir. Ela não vai ser falada, a gente não vai ter, dentro de um tempo, a oportunidade de juntar pessoas de diferentes espaços para discutir isso aqui. Se a gente não ficar atento, num prazo de menor de que 10 anos, a gente não vai ter oportunidade de fazer isso aqui de uma forma democrática, como a gente está fazendo hoje. Então, sabe, eu fico bem preocupada nesse sentido. E o que você falou, Luciano, é a nossa luta. E não é para desanimar, mas o que está vindo está ficando pior. Então, a gente precisa se virar nos 30 para esse trabalho de sensibilização que o professor falou. Na sua fala, eu só parecia ouvir minha mãe dizendo assim, para de ser desse jeito que vão te matar. Porque ela sempre fala, você se posiciona demais, para que um dia vão te matar na rua. E eu digo para ela, se for para morrer por causa disso, que me matem. Porque eu não vou me calar. Enquanto existir oxigênio nesse pulmão, eu vou falar sim. E vou ser partidário também, se for preciso. Mais do que qualquer coisa. Pronto, era só isso que eu ia falar. O meu é rapidão. Eu pensei aqui numa pergunta para fazer para o Rê, que pudesse trazer algum suporte, apoio para nós, enquanto educadores ambientais, no sentido de conseguir recurso financeiro para a gente desenvolver os nossos projetos, que a gente sabe que são nossos maiores dores de cabeça em relação a conseguir grana, para poder aplicar nossos projetos, para poder comprar material, para a gente fazer nossas atividades com nossos alunos. E digo por experiência, porque eu também estou na luta aí. Então, assim, Rê, eu escrevi um projeto de educação ambiental para aplicar na minha escola, e eu preciso de verba.
eu marquei uma reunião com um grupo de empresários milionários, ok? E vou apresentar meu projeto para eles. Como eu posso convencê-los de que eles, investindo nesse projeto, levará para eles um benefício para a empresa deles? A visão, né? O que eu posso falar para eles para convencê-los de financiar o meu projeto? Bom, E aí vai valer para todos aqui. quando a gente fala em Anotem. dinheiro, tudo fica mais difícil. Eu ia te dizer que o lance é convencimento. Tem que convencer. E às vezes, para a gente convencer, a gente tem que se humilhar, né? E eu me humilho facilmente. A minha vida toda foi de humilhação para conseguir bancar a minha vida, né? Humilhação de acordar às 5h30 da manhã, né? Então tudo isso, mas eu acho que deve se jogar muito com a possibilidade de que você vai devolver algo para ele. E o devolver algo para ele é marketing, né? Até porque dinheiro ele não quer mais, que você já falou que ele é milionário, mas ele quer se promover. E vaidade é algo que convence. As vantagens que eles teriam de investir num projeto dentro Sim. de uma escola. Marketing. Marketing. Você oferecer esse marketing. Você vai divulgar no jornal, você vai procurar a TV quando o projeto encerrar para chamar para uma reportagem e você vai apresentar todos os seus financiadores, que eles estão no direito deles. Eu não acho que é errado, se o cara me ajudou a fazer um projeto, eu levantar a bandeirinha do nome dele. A não ser que ele só me ajudou e ele faça tudo diferente. Por exemplo, ele me deu dinheiro para recuperar uma área degradada, mas ele compra madeira de área de desmatamento ilegal. Aí não rola, porque eu não vou levantar a bandeira para ele. Eu prefiro não fazer o que eu tinha que fazer do que levantar a bandeira para bandido, mas acho que é por aí. É convencer. E o convencimento é a propaganda, o marketing, essa estratégia. Você acha que nós, brasileiros, estamos atentos a isso? A preferir uma empresa que, apesar dela agredir... Eu vou te dizer que não. Até porque a gente está comprando o que o dinheiro dá. É muito comum as pessoas dizerem, olha, mas por que você não opta pelo orgânico? Enquanto o orgânico for mais caro do que o envenenado, o povo vai comer o envenenado. Mas eu acho que eu sigo essa minha política individual. Se eu puder, eu vou comprar do que agride menos. Então é isso que a gente tem que fazer, Eu oferecer acho. o marketing para eles. Exatamente. Dizer, olha, tua empresa não tem nada de ecológica, mas se você apoia um ato ecológico, você está, de alguma forma, colocando a sua empresa nesse movimento. Obrigada. Nada. Eu acho que vai ter mesmo que ter o outro módulo, viu, Patrícia? Camila, porque a outra apresentação acho que não vai dar tempo, não. Reinaldo, primeiramente agradecer você, pela oportunidade, a gente todo mundo já agradeceu. Quero ter a oportunidade de levar você no meu município, se assim puder, tá? Para uma palestra para os professores, voltado para os professores. E eu queria falar ali para o amigo de Bento de Abreu, Luciano. Luciano. A sua dificuldade é a dificuldade que nós todos encontramos. O que eu consegui um pouco lá em Ubarana foi que, assim, a gente já tem um grupo de trabalho de educação ambiental, que vocês vão fazer, E inserir, porque lá fala para colocar a sociedade civil e alguns representantes das pastas. Insere os coordenadores das unidades. Por quê? Eles vão ser o nosso porta-voz, porque na realidade a gente se torna... Antigamente eu chegava, os outros falavam assim, lá vem a Sheila. O meio ambiente era Sheila, eu tinha terror. Graças a Deus, entrou uma assessora pedagógica que contribuiu para que a gente mudasse essa identidade que a gente cria no município. Então, a coordenadoria pedagógica é muito importante. Você não vai precisar estar indo se indispor.
Então, o seu contato é direto com o coordenador. E o coordenador é ele que vai ministrar isso da forma correta, porque eu não sou pedagoga. Então, talvez eu não tenha a didática que o coordenador pedagógico tem para estar conversando e explicando da melhor maneira para ser desenvolvida aquela atividade. O mês passado, assim, porque a gente acaba ficando frustrante. O mês passado, eu cheguei desanimada, ainda conversei com o meu coordenador, falei assim, a gente voltou o que eu estava lá em 2013. Quando a gente estava caminhando, aí, com essa mudança de muda prefeito, troca coordenador, troca não sei o quê, a gente tem que começar do zero tudo de novo. Então, a gente que é funcionário, que é fixo para aquilo, a gente acaba se desgastando. E acaba passando muito nervoso por conta disso, porque todas as vezes a gente tem que estar explicando a mesma coisa. Então, acho assim, para todos os municípios e para todo mundo, assim, você falando lá da gente pesquisar no Google, a gente pesquisa coisas erradas. O próprio Estado mandou um livro, não sei se chegaram a ver, chegou para a Coordenadoria do Meio Ambiente há um tempo atrás, que chamava Brinquedoteca. Eu catei o livro e rasguei e não deixei ninguém ver. Porque era aqueles foguetinhos de garrafa PET, eram umas coisas assim, tenebrosas. Rasguei o livro, não deixei ninguém ver, falei, acaba com isso, não, porque você vai para a escola. Só que aí, entra no que a colega falou. As crianças precisam trabalhar coordenação motora fina, coordenação motora grossa, tem coordenação motora não sei das quantas, e necessitam desses materiais. Então, a proposta que eu coloquei lá no município é que a gente não use coisas que, por exemplo, assim, pode ser reciclado depois. Separa ali dentro da própria escola, recicla, mas não manda para casa. Esse daí que eu mostrei hoje vai mandar porque é uma erva, a gente está falando de chá, vai fazer chá, essas coisas, mas não manda para casa. Só que assim, a criança fica encantada. Eu tenho duas crianças, eu tenho coisa que está guardada desde do primeiro, do berçário. Né, só que, como eu tenho bastante contato, o que a gente fez uma vez lá, lembrancinha do Dia das Mães? Vamos fazer um paninho de prato. Então tá, o que a gente pode fazer do Dia das Mães e tal? Pintou a mãozinha da criança, fez um peixe, fez um pano de prato, levou embora, a gente usou o pano de prato. É uma coisa que você fica usando. Entendeu? Então é pensar em alternativas daquilo que a gente pode usar em casa. Não nesses enfeitinhos que acaba jogando fora. Duas coisas que eu queria compartilhar. Uma que ele falou, eu estou direto, né, hoje eu não estou mais tão dentro da escola como eu era antigamente, mas eu tenho um grupo que chama Agentes Ambientais Mirins. Ao todo já foram mais ou menos 256 crianças, um grupinho que eu tinha. E a gente saiu uma vez para passear e a gente foi numa matinha dos macacos. É o que ele falou, às vezes a gente olhar para o nosso aluno, olhar para a criança. Eu lembro disso, a questão da fome. Eu comprei banana para levar para o macaco. Aí chegou lá, as crianças tudo envolvidas com os macacos. Tinha um macaco, não sei o quê. Tinha um aluno que, ao invés de dar a banana para o macaco, ele comeu. E aí, assim, me cortou o coração assim, lembrar. Por quê? Ele falou assim, na minha casa não tem, vou dar para o macaco. Né? Então, são atividades que a gente desenvolve ambientalmente, que às vezes a gente tem que pensar no aluno ali que está ali. Às vezes a gente está pensando, né, poxa vida, mas foi tão legal, mas não, ele comeu a banana. Então, é umas coisas. E tem um outro, porque eu falo que eu vejo a escola como oportunidade. Tem um passeio que a gente faz, chama Circuito das Águas. Esse passeio, a gente passa nos rios do município, vendo a visita nascente e tal, e a gente vai lá ali na hidrelétrica de Promissão, ali na Vila dos Pescadores e tal. Teve um aluno, não sei, assim, quando ele viu o rio, ele levantou no ônibus, ele fez assim, o rio! Aquilo, a professora dele, que lhe escorria lágrima. A gente não sabe, eu não sei assim de onde ele veio, mas depois eu acabei não conversando, mas tipo assim, ele nunca tinha visto o rio. Então, a escola é oportunidade para muitos, e deixou de ser só essa parte da educação. É a oportunidade de conhecer aquilo que a gente, talvez, criança, assim, que ele falou, do ser social, né, da gente partir para o social. Então, eu só queria compartilhar essas duas experiências com vocês, tá bom?